Olá, meu nome é Georgia. Esse é meu vídeo de apresentação para a quarta jornada de pesquisas do Grupo CAP. A minha pesquisa se chama A Crise de Moradias nas Notícias dos Jornais, as demolições ocorridas no governo Prestes Maia e a recepção crítica no Correio Paulistano acerca de um problema urbano. Bom, então essa proposta de iniciação científica faz parte de um projeto em desenvolvimento na Unifesp que investiga os impactos decorrentes do processo de demolição e transformação de espaços urbanos na área central de São Paulo, de acordo com o Plano de Avenidas elaborado por Prestes Maia e Ulloa Cintra. Durante 2019, desenvolvi a pesquisa Demolições de Viadutos, levantamento de fontes oficiais da imprensa e iconográficas como suporte à história do perímetro de radiação e sua passagem por sobre os ribeirões Saracura e Tororó, que me permitiu o contato com parte das fontes que embasam essa pesquisa. Entre 1927 e 1930 foi criado o Plano de Avenidas, documento crucial do urbanismo paulistano, elaborado por Ulloa Cintra e Prestes Maia, que foi divulgado de maneira bem elogiosa na mídia paulistana desde seus primórdios. O Plano de Avenidas, então, viria não apenas com o propósito de auxiliar na expansão e na ideia de progresso instaurado no cerne do projeto de transformação da cidade, mas propunha também soluções para ocupação, integração e mobilidade viária da urbe. Dentro desse projeto, ocorreria a implantação do perímetro de radiação, colocado em execução a partir do final dos anos 1930 e que planejaria para a capital paulista um eixo de alterações espaciais e viárias. O objetivo era a ocupação extensiva do solo, de modo que viabilizasse substituições, deslocamentos e desaparecimentos materiais, funcionais e simbólicos nos domínios da cidade e, ainda mais em evidência, na área central. O progresso associado ao plano de avenidas também trouxe contradições. Conjuntamente à execução dos chamados melhoramentos, como alargamentos de vias, construções de praças, abertura de avenidas, também se davam as consequências do plano, tanto positivas quanto negativas. Uma das mais expressivas foi a da crise de moradias, intensificada na década de 1940. As demolições em massa, principalmente de imóveis de moradia popular, afetaram particularmente a população menos favorecida, em detrimento de um processo de embelezamento da cidade. A falta de moradias, a crise de aluguéis e o deslocamento forçado para áreas periféricas marcaram os últimos anos de Prestes Maia como prefeito de São Paulo. O objetivo é identificar, através de um levantamento prévio de edições do jornal Correio Paulistano, de que maneira a imprensa cobriu as demolições em massa, no qual se desenhou a crise causada pela falta de moradias populares. As demolições constantes realizadas para possibilitar a execução de diversas obras públicas para a remodelação da cidade intensificaram a crise, agravada pelo aumento do valor de aluguéis decorrentes, em parte, da promulgação da Lei do Inquilinato de 1942, e o deslocamento forçado populacional para áreas periféricas por conta da abertura de vias. Através do uso de artigos de jornais como fonte fundamental, pretendo compreender como se desenhou a crise de moradias em São Paulo durante o primeiro mandato de Prestes Maia, ratificando, assim, o papel da imprensa paulistana como um agente ativo no contexto histórico no qual ela está inserida. Outro ponto a ser avaliado é que tipo de discurso, tanto positivo quanto negativo, se foi utilizado pela imprensa paulistana acerca das grandes remodelações e também buscar compreender diferentes referências nos artigos jornalísticos que auxiliem na compreensão de como e qual parte da população foi afetada pelas demolições. Para a metodologia, foi realizado um levantamento do material de imprensa na hemeroteca digital do jornal Correio Paulistano de 1930 até 1949. O resultado foi a criação de uma tabela com 178 notícias, organizadas pelas categorias teor noticiado, período, assunto, título e informações. O método de pesquisa se deu através da procura de 3 palavras-chave em 2 períodos diferentes. Então temos demolições, alargamentos e melhoramentos Prestes Maia, cada uma de 1930 até 1939 e também de 1940 até 1949. A partir disso, criei gráficos de acordo com as hashtags, relacionando o número de ocorrências encontradas de acordo com cada palavra-chave e também de acordo com o tempo. Aqui tem uma foto de como a tabela foi organizada em jornal, informações, título, assunto e categorias, que são subtítulos como crítica, elogio e informativo. Aqui temos o gráfico para demolições, que vai de 1930 até 1949, com 44 notícias no total. Aqui temos o gráfico para melhoramentos mais Prestes Maia, que foi uma maneira que eu consegui fazer um recorte da hashtag, que também vai de 1930 até 1949, contando com 127 notícias no total. E, por fim,
o gráfico para alargamentos de 1930 até 1939, porque muitas vezes a palavra alargamentos vinha associada também com demolições. Então eu especifiquei apenas o gráfico de 30 e o de 1940 a 49 está junto com o gráfico de demolições. Bom, agora vou mostrar brevemente uma série de artigos de jornais que vão discutindo desde as desapropriações, as demolições, até culminar posteriormente na crise de habitações, principalmente em 1945. Então, esse primeiro trecho discute a avenida de radiação no perímetro central da cidade e as desapropriações que deveriam ser feitas e em breve para assim colocar em execução essa avenida. Logo ao lado, há consecutivas vitórias do poder municipal e as desapropriações judiciais promovidas pela prefeitura. Aqui se discutem os critérios e as avaliações procedidas pela Municipalidade de São Paulo para colocar em prática as desapropriações de casas e, enfim, outros edifícios. Logo, com a manchete de melhoramento urbanístico da capital, discutem-se as desapropriações que seriam feitas para imóveis declarados de utilidade pública. E assim, ao lado, prosseguem a aquisição de imóveis para a abertura da avenida de irradiação. E também discutem a ligação que seria feita, de acordo com a avenida de irradiação, entre a Avenida Vieira de Carvalho e a Avenida São João. Aqui nessa manchete fica claro o posicionamento da imprensa acerca da falta de residências que começavam a assolar a cidade de São Paulo, com a manchete de: as demolições feitas pela prefeitura não concorrem para a falta de casas de residência, declara ao Correio o senhor Prestes Maia. Então aqui a gente já pode ver que realmente estava se tornando um problema a falta de residências na cidade de São Paulo, devido ao excesso de demolições e também desapropriações, e começou um primeiro posicionamento e um demandar de posicionamento do prefeito Prestes Maia para o público e também para a imprensa. Logo, temos também, ainda no ano de 1944, a questão surgindo de que urbanismo é também incentivar a construção de casas econômicas e não apenas demolir, que por muito tempo ficou pairando que o urbanismo era, sim, principalmente demolir e reconstruir em cima de uma cidade vista como velha, uma nova cidade moderna. Aqui, nesses próximos artigos, vem uma questão da Lei do Inquilinato de 1942, sobre inquilinos sendo despejados e também a reforma das leis de luvas e inquilinatos e também o aumento do valor dos aluguéis. Aqui, em 1945, podemos ver como realmente explodiu essa crise de habitações em São Paulo, sendo visto até como um angustioso problema, onde morar. Os diversos fatores que contribuíram para a crise de habitações em São Paulo. Então, começam a discutir o que se representam as demolições, a questão da Segunda Guerra Mundial, que teve um déficit de materiais de construção sendo exportados para o Brasil, e também, enfim, o grande aumento do aluguel, a lei do inquilinato, o excesso de desapropriações, o excesso de demolições, e como isso foi delineando essa crise de habitações em São Paulo. Bom, então aqui podemos ver que realmente ficou recorrente colocar isso em artigos de jornais, conjuntamente com o preço do terreno que subia diariamente. Para concluir, aqui estão algumas das referências bibliográficas que utilizei até agora para a formulação dessa pesquisa. Essa é apenas uma síntese do meu trabalho. Para mais informações, disponibilizo abaixo meu e-mail. Obrigada!